Milionário revela segredo chocante de mendiga negra, vitimizada pela família. Era uma manhã ensolarada no Rio de Janeiro. Mas para Teresa, o sol parecia não ter forças para iluminar seu coração pesado. Com 68 anos, a mulher que vivia na rua, coberta por um manto de roupas gastas, exibia uma beleza esquecida. Seu olhar carregava cicatrizes do passado, um açoite que ainda a assombrava diariamente. Anos de abusos e exploração marcaram sua história, desde os tempos em que foi deixada sob os cuidados do avô, um homem sombrio, cujas mãos eram mais perto do mal do que do amor. Ele a ensinou a silenciar a dor, a abafar o grito, mas nunca a proteger. Ao cruzar as ruas da cidade maravilhosa, Teresa carregava consigo fragmentos de uma vida dilacerada. Cada passo era um lembrete das noites em que foi forçada a fazer coisas que a maioria nunca imaginaria. No entanto, agora, ao lado de Sebastião, o amor de sua vida. A atmosfera de esperança começava a brotar. Eles conversavam sob a sombra. Seus filhos, Teresa, ainda estão vivos. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. O passado a chamou com suas garras afiadas. Os momentos que ela preferia esquecer agora dançavam aos seus olhos, recriando todo o terror que viveu. Com as mãos tremendo, ela abriu a carta. As letras se embaralhavam diante de seus olhos, mas a mensagem era clara. Havia um mistério a ser desvendado. Como assim seus filhos ainda estavam vivos? No fundo de sua alma, uma esperança tímida brotou, mas rapidamente foi abafada pelo medo. Medo de reviver fantasmas, medo de descobrir que eles não queriam saber dela, medo de abrir feridas que cicatrizaram com tantas dificuldades. Sebastião notou a mudança no semblante de Teresa. Ele se aproximou, o olhar cheio de preocupação. O que aconteceu, amor? Ele perguntou, mas as palavras dela se perderam em um nó na garganta. Ela apenas segurou a carta contra o peito, o coração acelerado. Estavam ali os fantasmas que ela pensou ter deixado para trás, reclamando seu espaço, exigindo atenção. O sol começou a se esconder atrás das montanhas, como se estivesse fugindo da história sombria que estava prestes a ser reaberta. Afinal, o que mais Teresa descobriria? Seus filhos poderiam ter crescido longe dela? Ou talvez, em seu caminho, encontraram um amor igual ao dela com Sebastião. Mas e se fossem como o avô? Essa sombra acompanhava e agora tinha um nome e sobrenome. Teresa olhou para Sebastião, que esperava ansiosamente por uma resposta. A vida então desafiava sua coragem. Será que ela conseguiria encarar essa nova fase? E se aquela carta pudesse ser a chave para a verdadeira liberdade que ela tanto sonhou? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar e Teresa sentiu seu coração pulsar como se quisesse escapar do peito. As palavras da carta ecoavam em sua mente. Seus filhos ainda estão vivos. O olhar ansioso de Sebastião atravessou a escuridão de suas dúvidas,
mas a insegurança a consumia. O que ela faria agora? A dúvida se alastrava como uma sombra. Teresa, fala comigo! O que está acontecendo? Sebastião insistiu, sua mão tocando de leve o braço dela. Ela sentiu seu toque, mas estava distante, perdida nos labirintos de um passado que tentava deixar para trás. Ele franziu a testa, perplexo, e num impulso se inclinou para pegar a carta de suas mãos trêmulas. O que a mulher tanto temia vir à tona? O sol mergulhava no horizonte, e a cidade parecia estar em suspenso, aguardando um desenrolar dramático. Mas, antes que ela pudesse formular uma resposta, um grito ensurdecedor cortou o silêncio da tarde. Era um grito de dor profundo, parecido com uma faca cravada no coração. Teresa e Sebastião se viraram, e seus olhares se encontraram com uma cena horrenda. Um homem, correndo desesperado, parecia sair de um pesadelo. Ele se lançou para a calçada, ensanguentado, e passou à frente deles, enquanto um grupo de pessoas começava a gritar e se aglomerar. "Socorro! Ele está morto!" gritou uma mulher, enquanto outros começavam a se afastar ou a ligar para a emergência. O ar ficou pesado, a adrenalina subiu e o coração de Teresa disparou, lembrando-a de tempos em que a vida se tornava um jogo perigoso, onde nem todos saíam vencedores. "Sebastião, a gente precisa ajudar!" Teresa quase gritou, mas a expressão dele era de choque, congelada em um momento que parecia eterno. Neste momento, uma figura se destacou entre a multidão. Era um jovem com cabelos desgrenhados, na casa dos 20, que se agachou junto ao homem caído. Ao vê-lo, o mundo de Teresa parou. O rosto dele era tão familiar, tão angustiante. Era como olhar para um reflexo do passado, direto de uma lembrança distante, de uma infância que ela achava que nunca mais veria. "Tiago!" ela exclamou, palavras escapando de seus lábios antes que pudesse se conter. O jovem parecia levar as mãos à cabeça, em desespero. Ele levantou o olhar, e o reconhecimento naqueles olhos fez Teresa sentir como se o chão desaparecesse sob seus pés. "É você, mãe?" "Messias, o que estava acontecendo?" O caos girava ao redor, mas naquele instante tudo ficava em segundo plano. O passado, os filhos que achou ter perdido, a dor que foi deixada para trás. Tudo se aglomerava como uma tempestade em seu coração. Sebastião olhou para ela, confuso e alarmado. "Como você conhece esse garoto?" A voz dele tremia. Mas Teresa sentia que uma nova camada de sua história estava prestes a ser revelada. Uma revelação que poderia mudar tudo. Um médico chegou rapidamente, pressionando a ferida do homem caído. Mas Teresa mal podia prestar atenção na situação. O que ela temia mais? Encontrar seu filho? Ou o que fazer a seguir? O destino não apenas trazia de volta seus filhos, mas agora revelava um novo mistério. O silêncio após o grito de desespero se tornava ensurdecedor. "Os outros, eles estão perto, perto de você!" O menino gritou com a voz entrecortada, e cada palavra vinha como um aviso, um chamado. Uma nova vida pulsava antes dela, mas com isso, as correntes do passado estavam prestes a se romper. O que significava tudo isso? Uma esperança se misturava ao pavor. O que mais poderia ser desenterrado neste reencontro? Era hora de enfrentar verdades que foram enterradas. Ela olhou novamente para Sebastião. O que ele pensava? A vida dela, por muito tempo anestesiada, agora estava em chamas. E as chamas exigiam respostas. O futuro, antes distante, se acelerava vertiginosamente. O que mais viria à tona? Qual seria o próximo passo?
Estava Teresa pronta para encarar seu passado de frente? Ou as sombras da dor a prenderiam novamente? A história dela nunca mais seria a mesma. A tensão pairava no ar e Teresa sentiu seu coração pulsar como se quisesse escapar do peito. As palavras da carta ecoavam em sua mente. Seus filhos ainda tão vivos. O olhar ansioso de Sebastião atravessou a escuridão de suas dúvidas, mas a insegurança a consumia. O que ela faria agora? A dúvida se alastrava como uma sombra. Teresa, fala comigo! O que é que está acontecendo? Sebastião insistiu, sua mão tocando de leve o braço dela. Ela sentiu seu toque, mas estava distante, perdida nos labirintos de um passado que tentava deixar para trás. É meu filho, Sebastião. Ele se chama Tiago. As palavras saíram num sussurro e quase imperceptível, mas a emoção as carregava como um trovão. A multidão ao redor começou a murmurar. A expressão de Sebastião mudou, de preocupação para perplexidade. Tiago, você tem certeza? Ele olhou para o jovem, que ainda estava agachado, em choque. As sirenes das ambulâncias começaram a se aproximar, rompendo o silêncio tenso. Ela estava enredada em sentimentos brutais. Amor, medo, esperança, e tudo ao mesmo tempo. Foi então que uma mulher apareceu. Era uma figura conhecida para Teresa, uma sombra do passado. Maria, sua que ela há muito não via. O pânico a dominou. Como Maria estava ali? O olhar da mulher era de desespero, e ela avançou com passos apressados. Tiago! Maria gritou, e a voz soou como um lamento afogado. O jovem se virou, e o horror se apoderou de Teresa ao ver a expressão no rosto dele. Ela sentiu que o chão desabava. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Tiago parecia confuso. Mãe, eu não consigo entender. Ele estava perdido no caos, e no meio de tudo, as vozes se confundiram. Teresa olhou para Sebastião, que aguardava, atônito. Era um turbilhão de revelações. Maria, o que você está fazendo com meu filho? Teresa perguntou, a voz carregada de um medo profundo. Ele não podia ser seu filho. Não depois de tantos anos silenciando o passado. Mas o olhar de Tiago, com um olhar que ela conhecia tão bem, a fez duvidar. A verdade a envolveu como uma tempestade. Ele é meu filho também, Teresa. Maria gritou, e as palavras eram um golpe. Ela a acusava, fazendo um coração já dilacerado sentir-se ainda mais pressionado. O choque era imenso. Sebastião, perplexo, interveio. O que está acontecendo? Você está dizendo que ela é sua mãe? A confusão e o drama pairavam no ar. Não acredite nele! Maria disparou, apontando para Tiago. Ele não sabe da verdade. Teresa não é quem você pensa que é. Fomos separadas, enganadas. E agora está tudo se reunindo aqui, neste desastre. Os murmúrios da multidão aumentaram. Teresa lutava contra a dor que quase a derrubava. As palavras de Maria eram venenosas, provocando um desmoronamento em sua sanidade. Como elas podiam ter construído vidas tão diferentes, cercadas de mentiras? O que você está dizendo? Teresa perguntou, a voz tremer, o peito apertado. Tiago, você é meu filho, e a verdade é que nós fomos adotados por diferentes famílias, disse Maria, o olhar cheio de uma verdade angustiante. Você não foi deixado por ninguém. Nós perdemos um tempo precioso, mentirosos que nos separaram. As sirenes estavam quase ali e a escuridão do passado se tornava visceral. Mais uma vez, a vida de Teresa parecia prestes a desmoronar. O que mais não sabia? O que mais era ocultado sob a superfície desse reencontro? Tiago olhou para a mãe e para a tia,
confuso, perdido. Ele estava no meio de um vendaval e a pressão se tornava insuportável. Mãe, quem somos nós realmente? O desespero emanava dele, e isso cortou o coração de Teresa. Ela olhou para Sebastião, os olhos cheios de uma pergunta sem resposta. O que fazer agora com tudo isso revelado? A verdade parecia um borrão, e a vida que conhecia estava prestes a ser transformada para sempre. O passado estava de volta, e o futuro, uma incógnita imensa. Seria possível encontrar um caminho para a cura, ou tudo o que a aguardava era mais dor? Quando Teresa olhou de volta para Tiago, a confusão em seu rosto era palpável. As palavras de Maria ressoavam em sua mente, mas antes que pudesse processar tudo, um grito alto cortou o ar, brutal e desesperado. O homem na calçada, que parecia cada vez mais sem vida, começou a convulsionar. O pânico se alastrou como fogo entre a multidão. Não, não pode ser! Uma mulher gritou, enquanto alguém tentava reanimar o homem. O caos se intensificou e a adrenalina fez com que todos se aproximassem, mas ninguém sabia o que fazer. Teresa se sentiu tonta, como se estivesse flutuando fora de seu próprio corpo. O passado e o presente se entrelaçavam de uma forma que parecia impossível de suportar. Sebastião, finalmente, rompendo seu estado de choque, avançou. Dê espaço! Eu sou enfermeiro! Ele se agachou perto do homem, iniciando manobras enquanto a multidão observava em silêncio, o horror congelando o tempo. Vamos, por favor! Teresa implorou, mas suas palavras mal conseguiram atravessar a névoa de desespero que a cercava. Queria que a história de Tiago e Maria fosse clara, mas a urgência do momento a puxou para longe de seus pensamentos. Quando o homem parou de tremer, o coração de Teresa se despedaçou. O olhar de Tiago, que antes era de pânico e dúvida, agora era aterrorizado. Ele se aproximou, quase em busca de abrigo. Ele não pode morrer assim, disse ele, os olhos cheios de lágrimas, como se tivesse uma conexão com aquele homem que ninguém mais parecia entender. A ambulância finalmente chegou, a sirene estrondosa trazendo uma resposta para o caos. Porém, antes que qualquer ajuda fosse oferecida, uma figura conhecida surgiu entre a multidão. Era o avô de Teresa, aquele mesmo homem sombrio do seu passado. Ele se aproximou, o olhar impassível, quase como se estivesse ali por destino. Mãe, é ele? Tiago apontou confuso e assustado, e os olhos de Teresa se arregalaram. O velho era um eco de tudo que ela desejava esquecer. O que você está fazendo aqui? Deixe-nos em paz. Ela gritou, a voz trêmula de raiva e medo. A memória dos anos de dor, sob suas mãos, pesava sobre cada palavra. Você não entende, Teresa. Eu sempre estive perto de vocês. Ele respondeu, e sua voz soou fria. Todos na multidão começaram a murmurar, os olhares se voltando para ela, como se esperassem uma explicação. Mas Tiago estava aterrorizado. Perto de nós como? O que você está dizendo? A presença do avô parecia trazer à tona outras verdades há muito enterradas. A sombra do homem se estendia sobre eles, mais escura do que qualquer um poderia imaginar. Uma neblina de segredos que mais uma vez ameaçava engolfá-los. Você não pode confiar nele, Tiago. Ele é o motivo de eu ter ficado longe de vocês. Teresa sentiu a urgência crescer, mas algo em seu estômago se revirava. O que mais ela não sabia? Como poderia ter sido enganada tão profundamente? O homem deu um passo à frente e, ao fazer isso, a multidão recuou em um só movimento, como uma onda de pânico.
O que aconteceu com você, Teresa, foi planejado. E agora precisamos resolver isso juntos, ele disse, a frieza na voz despertando uma sensação de ameaça que ninguém na cena poderia ignorar. Nessa tensão, um grito cortante rompeu de perto da ambulância. Uma jovem mulher, desorientada, chamada de Silvia, empurrou a multidão ao seu redor, desesperada. Por favor, não deixem que o levem. Ele é meu pai. Sua súplica soou como um trovão. Teresa mal podia acreditar. O avô, que parecia ser uma figura do passado de dor, agora estava entrelaçado com algo bem mais sinistro. Silvia. Ele se virou para a jovem de forma que gelou o sangue de Teresa. Um novo mistério se formou. Quem era essa mulher? E por que ela estava tão unida a tudo aquilo? A conexão familiar parecia ficar ainda mais complicada e aterradora. Um riso frio escapou do homem mais velho enquanto olhava para a multidão. Assim como você sempre teve, estaria pronta para desvendar a rede de mentiras que cercava sua vida? Ou aquela revelação empurraria todos para um terror mais profundo e desconhecido? A cidade estava em silêncio, aguardando a próxima revelação. E no coração daquela tempestade emocional, Teresa precisava decidir: confrontar o passado ou sucumbir a ele. A cidade estava em silêncio, aguardando a próxima revelação. O avô, com seu olhar implacável, parecia ter o poder de obliterar qualquer esperança que ainda restava. Teresa sentiu frio na espinha. O que ele quer de nós? Foi tudo o que conseguiu pensar, enquanto a confusão a envolvia como um manto pesado. Você está jogando com nossas vidas! Furiosamente, Tiago gritou, seus olhos cheios de indignação. O que você sabe sobre meu passado? O que você fez com minha mãe? Para, Teresa! Aquele garoto estava se transformando rapidamente em um eco das verdades que sempre temeu encarar. Sua irmã, Maria, envolvida em uma emoção crua, olhou para Teresa, mas a expressão dela era de misticismo e raiva. Se você não contar a verdade, a história se repetirá. E você sabe o que aconteceu da última vez. A tensão cresceu, como um fio prestes a estourar. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Uma mulher, do fundo da multidão, gritou como se sua vida estivesse em perigo. Socorro! Ele está vindo! Seus olhos estavam arregalados e a multidão virou-se, inquieta, à procura do que a aterrorizava. Num instante, o tempo pareceu parar. O avô de Teresa parecia mais inquieto, os músculos tensos, como se sentisse uma mudança no ar. O que estava acontecendo? Foi assim que um veículo enorme surgiu, avançando pela rua descontrolado. O carro estava em alta velocidade, desviando dos transeuntes que corriam em pânico. Todo mundo, saia do caminho! Alguém gritou. Mas já era tarde, o som das rodas se arrastando e o estrondo ao se chocar com um barranco próximo fizeram a terra tremer. O veículo capotou e toda a cena ficou em um caos de gritos, pessoas correndo e se afastando. E então a figura emergiu do carro. Era um homem robusto, com um olhar frenético. Mas quando seus olhos encontraram os de Teresa, um choque atravessou o ar. Mãe! Ele gritou, e a palavra cortou profundamente. Era Lucas, seu filho perdido há anos, aquele que ela achava que nunca veria novamente. Ela ficou paralisada. Seu coração disparou. Lucas, é você? A imagem dele, jovem, mais marcada pelo sofrimento e pelo tempo, a abalou como um destino que a alcançava. O avô, ao lado dela, parecia desmoronar, a expressão de desprezo se transformando em algo que Teresa não podia identificar. Não!
Não pode ser! Ele gritou, como se estivesse prestes a perder o controle. Você! O que fez com nossa família? Lucas apontou, sua voz carregada de raiva e dor. A revelação meio inteira que havia formado suas vidas se rompendo em 1000 pedaços, como um espelho quebrando. Era um novo caos. O passado que eles acreditavam estar enterrado agora ressurgia em uma tempestade. Teresa deu um passo à frente, mas a confusão tomou conta de sua mente. Você não pode estar aqui. O que aconteceu com você? A intensidade da situação aumentou. A multidão observava, o horror se transformando em curiosidade, os murmúrios começando. O olhar de Tiago estava perdido entre os dois, o espectro de um destino se desdobrando. Eu fui atrás de você todos esses anos. Tentaram nos separar, mas eu sou mais forte agora, Lucas bradou, seu corpo vibrando com a emoção. E ao dizer isso, tudo que Teresa pensou que sabia sobre sua vida parecia desvanecer. O avô, que outrora era uma figura opressora, agora parecia uma marionete nas mãos do destino. Por que você está aqui? O que você sabe? Ela perguntou, e a voz foi um sussurro que mal conseguiu ecoar no tumulto. A multidão se aglomerava, e as sirenes da ambulância se tornaram um ruído distante, enquanto o drama se desenrolava. Lucas se aproximou, as batidas de seu coração ecoando em seus olhos. A verdade, mãe, está mais próxima do que imagina, e você precisa saber. Não somos as únicas vítimas nessa história. Um silêncio mortal tomou conta, e Teresa sentiu a urgência de saber mais. O que poderia ser tão devastador para que Lucas gritasse a verdade? O que estava escondido sob a superfície de toda essa dor? Estariam todos envolvidos em um laço mais complexo do que ela jamais imaginou? O mistério crescia e a revelação do que quer que fosse que viria a seguir escorregava por suas mãos como areia. O futuro de todos ali estava prestes a ser examinado como espírito de renovação e uma sombra de luz e dor. A tensão estava no ar e cada respiração era uma escolha. O que viriam a descobrir? O que aquela noite reservava? A história de Teresa nunca mais seria a mesma. Quando Teresa ouviu Lucas gritar, seu coração deu um salto. A presença dele, seu filho tão querido, que ela acreditava estar perdido para sempre, fazia sua cabeça girar. Mas o olhar deles era carregado de dor e confusão. Era o reencontro que ela tanto sonhou, mas que chegou envolto em caos. Lucas, meu filho! Ela gritou, mas não conseguia atravessar a distância emocional que separava os dois. O avô, ao lado dela, estava quase inerte, assim como uma sombra que se torna mais escura. Ele respirou fundo, mas o desespero se desenhava em seu rosto. Você não deveria estar aqui, ele murmurou, como se falasse consigo mesmo. Mas o alvoroço em torno deles aumentava, e o chuvisco de sirenes se misturava aos gritos da multidão. Quem é este homem? O que aconteceu, mãe? Lucas estava descontrolado, o passado disfarçado de dor em seu olhar. Você me abandonou. O que mais eu preciso saber? A voz de Teresa falhou. Eu não sabia que você estava vivo, Lucas. Eu nunca... As palavras sumiram. Em uma fração de segundo, tudo o que havia reprimido e adiado parecia estar se desdobrando em uma tempestade. Ela olhou para Tiago, que agora estava paralisado, absorvendo cada palavra. Ele não tinha ideia do que estava testemunhando. De repente, Silvia, a jovem que havia gritado antes, se aproximou de Lucas e segurou seu braço. Você tem que ir embora! Ele não pode saber. Não aqui!
O pânico em sua voz era evidente, e a multidão agora virou atenção para eles. Era como se uma bomba tivesse estourado. Quem não pode saber o quê? O tom de Tiago era de indignação, mas aquele medo que irradiava de Sílvia o chateava. O ar estava pesado com segredos não ditos. Neste momento, o avô de Teresa avançou, interrompendo a conexão entre eles. Sílvia, você precisa ficar fora disso. Ele parecia mais agitado do que nunca, como se estivesse prestes a perder o controle. Por que você sempre esteve aqui? O que você e a sua família estão escondendo? Lucas perguntou, seu olhar exigente, enquanto a tensão nas veias crescia. A multidão começou a murmurar, e todos queriam saber qual era o impacto daquela conversa. Eu gosto de você, mas não você! Sílvia gritou, e a atmosfera ficou tensa como uma corda esticada ao máximo. A revelação estava prestes a explodir, e ninguém parecia saber como lidar com isso. Lucas olhou para Teresa, esperando respostas. A relação deles estava revertendo. Os laços conturbados pela verdade. A sirene da ambulância tocou em um tom distante, mas o que sucedia ao redor deles ocupava todas as mentes. O avô, em um movimento súbito, puxou uma foto velha do bolso, esfarrapada e amarelada. Ele a ergueu, o olhar acusador. Você precisa ver isto, Lucas. O que você partiu sem saber? A foto foi passada para Lucas, que a pegou hesitante. Ele viu a imagem, seu mundo pareceu desabar. É isso? É o meu avô? Ele estremeceu e a confusão se transformou em pânico ao perceber que o homem de quem ele havia fugido era agora parte de seu passado. Lucão, não! Teresa gritou, mas suas palavras foram abafadas pelo barulho da multidão. Não deve? Você não pode! Mas a imagem na foto revelava uma verdade que eles não estavam prontos para enfrentar. Lucas ficou em silêncio, as mãos trêmulas segurando a foto, como se fosse um dos seus pesadelos mais profundos. Então, algo inesperado aconteceu. A mulher que havia gritado anteriormente, Sílvia, começou a chorar. A verdade é que você nunca foi abandonado, Lucas. Ninguém aqui sabia de você. Percorremos o mesmo caminho, mas fomos levados por diferentes desejos, diferentes amores. Ela olhou para o velho. O que aconteceu agora? A atmosfera estava em ebulição. Teresa estava perdida, as palavras de Sílvia retumbando em sua cabeça. A ligação entre Lucas e Sílvia explodiu em uma nova luz. Eram todos parte de uma história que Teresa nunca imaginou ser possível. As sirenes soavam cada vez mais perto, mas a atenção estava inteiramente voltada para aquele confronto. O avô, os filhos, os segredos inconfessáveis, tudo se misturava em um turbilhão emocional. Nesse momento, Teresa entendeu que a história bela nunca foi apenas sobre abandono, mas sobre escolhas, erros e um laço que ultrapassa o tempo e a dor. A foto na mão de Lucas não apenas mostrava um avô, era uma passagem para um mundo que ela tinha tentado escapar, mas que agora estava prestes a explodir sobre eles. E enquanto a tensão chegava ao ponto de ebulição, uma nova verdade estava prestes a emergir. A perspectiva de outra revelação estava fervilhando como uma bomba-relógio prestes a explodir. O que mais havia enterrado sob a dor? O que mais eles teriam que enfrentar juntos? Quando Teresa ouviu Lucas gritar, seu coração deu um salto. A presença dele, seu filho tão querido que ela acreditava estar perdido para sempre, fazia sua cabeça girar. Mas o olhar deles era carregado de dor. Era o reencontro que ela tanto sonhou, mas que chegou envolto em caos. Lucas, meu filho! Ela gritou, mas não conseguia atravessar a distância emocional que separava os dois. O avô, ao lado dela, estava quase inerte,
assim como uma sombra que se torna mais escura. Ele respirou fundo, mas o desespero se desenhava em seu rosto. Você não deveria estar aqui, ele murmurou, como se falasse consigo mesmo. Mas o alvoroço em torno deles aumentava, e o chuvisco de sirene se misturava aos gritos da multidão. Quem é este homem? O que aconteceu, mãe? Lucas estava descontrolado, o passado disfarçado de dor em seu olhar. Você me abandonou. O que mais eu preciso saber? A voz de Teresa falhou. Eu não sabia que você estava vivo, Lucas. Eu nunca... As palavras sumiram. Em uma fração de segundo, tudo o que havia reprimido e adiado parecia estar se desdobrando em uma tempestade. Ela olhou para Tiago, que agora estava paralisado, absorvendo cada palavra. Ele não tinha ideia do que estava testemunhando. De repente, Silvia, a jovem que havia gritado antes, se aproximou de Lucas e segurou seu braço. Você tem que ir embora. Ele não pode saber. Não aqui. O pânico em sua voz era evidente, e a multidão agora virou a atenção para eles. Era como se uma bomba tivesse estourado. Quem não pode saber o quê? O tom de Tiago era de indignação, mas aquele medo que irradiava de Silvia o chateava. O ar estava pesado com segredos não ditos. Neste momento, o avô de Teresa avançou, interrompendo a conexão. Silvia, você precisa ficar fora disso. Ele parecia mais agitado do que nunca, como se estivesse prestes a perder o controle. Por que você sempre esteve aqui? O que você e sua família estão escondendo? Lucas perguntou, seu olhar exigente, enquanto a tensão nas veias crescia. A multidão começou a murmurar, e todos queriam saber qual era o impacto daquela conversa. Eu gosto de você, mas não você! Silvia gritou, e a atmosfera ficou tensa como uma corda esticada ao máximo. A revelação estava prestes a explodir e ninguém parecia saber como lidar com isso. Lucas olhou para Teresa, esperando respostas. A relação deles estava revertendo, os laços conturbados pela verdade. A sirene da ambulância tocou em um tom distante, mas o que sucedia ao redor deles ocupava todas as mentes. O avô, em um movimento súbito, puxou uma foto velha do bolso, esfarrapada e amarelada. Ele a ergueu, o olhar acusador. Você precisa ver isto, Lucas. O que você partiu sem saber. A foto foi passada para Lucas, que a pegou hesitante. Quando ele viu a imagem, seu mundo pareceu desabar. É isso? É o meu avô? Ele estremeceu, e a confusão se transformou em pânico ao perceber que o homem de quem ele havia fugido era agora parte de seu passado. Lucão, não! Teresa gritou, mas suas palavras foram abafadas pelo barulho da multidão. Não deve! Você não pode! Mas a imagem na foto revelava uma verdade que eles não estavam prontos para enfrentar. Lucas ficou em silêncio, as mãos trêmulas segurando a foto como se fosse um dos seus pesadelos mais profundos. E então, algo inesperado aconteceu. Um estrondo vindo de um prédio próximo. Um jato de fumaça e vidro quebrando. As pessoas começaram a gritar, os olhares voltando-se para o caos. Era como se o mundo ao redor deles fosse tragado por uma força invisível e avassaladora. O avô começou a tremer e seu semblante ficou pálido. Ele voltou. Ele sussurrou, a voz trêmula. O medo em seus olhos era profundo e real. Teresa o encarou, confusa. Quem era ele? Fuja! Todos para longe! Alguém gritou, e as pessoas começaram a correr em direções opostas, desesperadas. Teresa sentiu que o chão sob seus pés tremia,
e o seu estômago se apertou. O caos se intensificava, e o grito da multidão tornava-se como um rugido. Mas antes que pudesse reagir, o avô a puxou. Você precisa saber a verdade, agora! E com isso, ele virou-se para Lucas, os olhos brilhando com conhecimento sombrio. Você não é apenas um filho perdido. Você faz parte de algo muito maior. Algo que vai muito além de nós. As palavras dele cortaram como uma faca, e a noção de que tudo o que conhecia poderia ser uma mentira começou a se enraizar. Uma brisa fria varreu o espaço, mas não era apenas o ar. Era a sensação de um destino sombrio. Com uma tensão quase insuportável e a fumaça começando a engolir o lugar, Teresa percebeu que todos estavam em perigo. Mas o que mais seria revelado enquanto tudo se desmoronava? E a pergunta principal ficou voando. Quem era realmente seu avô? E que outros segredos estavam prestes a explodir em suas vidas? A cidade estava em silêncio, aguardando a próxima revelação. O avô, com seu olhar implacável, parecia ter o poder de obliterar qualquer esperança que ainda restava. Teresa sentiu frio na espinha. O que ele quer de nós? Foi tudo o que conseguiu pensar, enquanto a confusão a envolvia como um manto pesado. Você está jogando com nossas vidas! Furiosamente, Tiago gritou, seus olhos cheios de indignação. O que você sabe sobre meu passado? O que você fez com minha mãe? Para Teresa, aquele garoto estava se transformando rapidamente em um eco das verdades que sempre temeu encarar. Sua irmã, Maria, envolvida em uma emoção crua, olhou para Teresa, mas a expressão dela era de misticismo e raiva. Se você não contar a verdade, a história se repetirá. E você sabe o que aconteceu da última vez. A tensão cresceu, como um fio prestes a estourar. Mas antes que alguém pudesse responder, um grito cortou o ar. Uma mulher, do fundo da multidão, gritou como se sua vida estivesse em perigo. Socorro! Ele está vindo! Seus olhos estavam arregalados, e a multidão virou-se, inquieta, à procura do que a aterrorizava. Num instante, o tempo pareceu parar. O avô de Teresa parecia mais inquieto, os músculos tensos, como se sentisse uma mudança no ar. O que estava acontecendo? Foi então que um veículo enorme surgiu, avançando pela rua, descontrolado. O carro estava em alta velocidade, desviando dos transeuntes que corriam em pânico. Todo mundo, saia do caminho! Alguém gritou, mas já era tarde. O som das rodas se arrastando e o estrondo, ao se chocar com um barranco próximo, fizeram a terra tremer. O veículo capotou e toda a cena ficou em um caos de gritos, pessoas correndo e se afastando. Mas antes que alguém pudesse se recuperar do choque, uma explosão estrondosa ressoou, lançando destroços pelo ar. Teresa ficou paralisada. O que foi isso? Ela mal conseguiu pensar. O pânico tomou conta e os gritos começaram a se multiplicar, como se o caos tivesse encontrado o caminho mais profundo para se infiltrar em cada coração presente. Então, uma figura emergiu das chamas. Era um homem de terno, com uma expressão que misturava dor e determinação. E de repente, Teresa teve uma visão claustrofóbica do passado. Não pode ser, ela sussurrou, o coração batendo forte. Era Lucas, seu outro filho. O menino que ela acreditava ter perdido para sempre. Lucas! Ela gritou, mas a voz dela parecia ser enterrada sob o rugido do fogo e dos gritos. O avô recuou, seu rosto pálido, como se aquele instante tivesse tirado seu último vestígio de poder. O mundo ao redor dela desapareceu.
Mas, em um movimento súbito, o homem de terno ergueu as mãos e as chamas ao seu redor se extinguiram, como se fossem nada. As pessoas pararam, boquiabertas, enquanto Lucas encarava Teresa. Os olhos dele exalavam uma mistura de dor e raiva. Mãe, você não entende. Eu estava atrás de você e o que descobri é muito pior do que todos nós imaginamos. Com essas palavras, uma sombra densa se formou, como uma tempestade prestes a desabar. O que você quer dizer? Tiago perguntou perplexo, o coração acelerado em meio ao caos. Eles não são só uma família. Eles fazem parte de algo muito maior. Lucas apontou para o avô, que agora parecia debilitado, quase impotente. Você não sabia, mas a verdade é que somos todos peças em um jogo que ele controla. A revelação ecoou como um trovão. Teresa olhou para o avô, a incredulidade tomando conta dela. O que você fez, pai? Ela não conseguia segurar a raiva. O que mais você escondeu? A multidão sussurrava. A tensão era palpável. Mas o avô levantou a mão, como se tentasse se defender. Você não entende. Não posso deixar que eles interfiram nos nossos destinos. As palavras dele não faziam sentido, mas a visão de Teresa começou a se desfazer. Lucas tinha razão. O que ele sabia? A verdade estava se formando ali, mas o choque a impedira de ver. Precisamos sair daqui, Silvia gritou, puxando alguém da multidão, enquanto o caos só crescia. A tensão estava ao limite, e o futuro parecia armazenamento de decrepitude. Enquanto isso, o olhar de Lucas nos olhos de Teresa era de um amor que transcendeu dor e abandono. Mãe, a escolha é sua. Mas agora, o tempo está se esgotando. E à medida que tudo girava ao redor, uma nova verdade brilhava, prestes a ser revelada. O que mais existia nas sombras? Qual era o verdadeiro destino de todos eles? E aquela noite estava apenas começando. O momento estava carregado de tensão, e o olhar de Lucas, com aquela mistura de dor e raiva, fez o coração de Teresa acelerar. Mãe, você não entende. Eu estava atrás de você, e o que descobri é muito pior do que todos nós imaginamos. As palavras dele ecoaram, profundas e pesadas, mas a multidão parecia apenas uma sombra distante, como se os ventos do destino estivessem ruindo ao redor deles. O avô, antes imponente, agora se tornava uma figura esbranquiçada, desmoronando à sombra das revelações. Você não é apenas um filho perdido. Você faz parte de algo muito maior. Lucas continuou, sua voz tremendo. Eles não são sua família. Eles usam você como um peão em um jogo. E isso me levou a descobrir algo horrível. Ele respirou fundo, como se aquele ar estivesse lhe queimando os pulmões. Você não sabe, mas o que está em movimento agora pode acabar com todos nós. A multidão estava em silêncio, como se o mundo houvesse parado. Os batimentos de Teresa pareciam ecoar em seus ouvidos, e seus pensamentos giravam em um turbilhão. O que ele estava tentando dizer? Antes que pudesse articular uma resposta, a situação explodiu em um caos repentino. Fuja! Ele está vindo! Uma mulher da multidão gritou, e o pânico começou a se espalhar, buscando mais combustível na adrenalina que já varria o lugar. O avô reagiu, mas suas pernas pareciam pesadas, como se estivesse paralisado. A fumaça ainda dançava ao redor deles,
Mas agora, uma sombra mais escura se insinuava na borda da visão. E então, com um estrondo ensurdecedor, uma figura apareceu, atravessando a névoa de caos. Era um homem alto, imponente, com um olhar que derretia a sanidade da multidão. Ele não era um estranho, era alguém do passado, alguém que todos conheciam. Era Eduardo, o irmão de Teresa, que desaparecera há anos. O próprio homem que seu avô sempre disse que não estava mais vivo. Teresa! Ele gritou, e aquela única palavra preenchia o ar como uma onda de choque. O pânico da multidão tornou-se gritos de horror. Teresa não podia acreditar no que estava diante dela. Você precisa me ouvir. Tudo o que sabemos, tudo o que acreditamos, está prestes a ser desmascarado. O avô parecia desmoronar, levando ao peito um choque profundo atravessando suas expressões. Você não deveria estar aqui, ele gritou, sua voz tremulando de uma forma que expelia pavor. O que eles estavam escondendo? O que Eduardo sabia que poderia mudar tudo? Eles nunca quiseram que você soubesse a verdade. Eu tentei avisar, mas sempre foi tarde demais. Eduardo avançou. Sua presença era tão intensa que o trêmulo da multidão se tornava ainda mais forte. Eles estão chegando. Eles querem você, Lucas. Todos vocês. Quem são eles? O que estão planejando? A voz de Lucas se elevou, agora drenada de medo e desespero. Ele olhou para Teresa, a necessidade de respostas incendiando seu olhar. Mas a verdade parecia ser um labirinto sem fim, e cada passo os levava para mais perto do abismo. Então, como se o tempo tivesse estourado em 1000 pedaços, um voo de helicóptero cortou os céus, desferindo uma sombra sobre eles. As hélices faziam um ruído ensurdecedor, e o pânico virou uma onda de caos. Todo mundo para o chão. Bem, e a multidão se dispersou como folhas ao vento. Não, eles vieram. As palavras soando como um eco desesperado. A verdade, que parecia próxima de ser desnudada, agora se tornava um véu pesado. Naquele momento, Teresa percebeu que não era apenas sua vida que estava em jogo, era a vida de todos. A adrenalina correu por suas veias, enquanto ela tentava entender a enormidade da situação. O que mais seu avô ocultou ao longo dos anos? O que Eduardo sabia que poderia condenar a todos ali? A tensão era palpável, e o coração batendo forte em seu peito exigia respostas. A verdade estava ali, dançando nas bordas da realidade. O que mais as sombras escondiam? E o que viria a seguir quando todos os segredos finalmente se desvelassem? A vida deles nunca mais seria a mesma. O caos começou a se dissipar, mas o coração de Teresa ainda pulsava descompassado. Lucas, ali à sua frente, era a prova de que o passado nunca estava realmente enterrado. Você está vivo! A voz dela tremia como uma folha ao vento, cheia de esperança e desespero. O olhar de Lucas era pesado, como um livro de memórias que ela não sabia se estava pronta para abrir. Sim, mãe, eu procurei por você, por todos vocês. O que aconteceu? O que está acontecendo agora? Ele apontou para a multidão em alvoroço, enquanto a fumaça ainda dançava ao redor deles. O avô de Teresa parecia prestes a colapsar, suas mãos retorcidas em um gesto de impotência. Eu não imaginava que você ainda estivesse vivo. Isso não pode ser. As palavras dele ecoavam como um lamento, e a tensão no ar ficava tão densa que quase podia ser cortada com uma faca. Que jogo estamos jogando? Lucas gritou, se virando para o avô. Você e seus segredos. O que mais não sabemos? O medo e a raiva pulsavam naqueles olhos.
refletindo a batalha interna que todos sentiam. Você não entende. Não estou aqui para fazer mal a vocês. O avô protestou, porém sua voz soava fraca, como um eco distante. O helicóptero continuava zumbindo acima, os ventos da mudança soprando forte. A verdade estava à vista, mas ninguém queria dar o passo final. Silvia, que observava tudo com um olhar preocupado, gritou: "Nós precisamos sair desse lugar!" Mas a multidão estava em pânico, muitos correndo em direções diferentes, sem um real propósito. Enquanto as pessoas se dispersavam, uma nova sombra se formou em meio ao caos. A figura de Eduardo se destacava, ainda firme e decidido. "Precisamos agir! Eles estão aqui para acabar com tudo!" Suas palavras tinham um peso que ressoava não apenas em Teresa, mas em cada um que estava ali. "Vamos! Precisamos nos reunir!" Lucas exclamou, puxando a mão de Teresa. Ela seguiu, sentindo que o chão sob seus pés fixava sua determinação. Não podiam deixar os segredos apagá-los outra vez. Com esforço, eles se agruparam e o avô, antes opressor, tornou-se um refém da situação. A verdade é que sempre houve uma força maior por trás de tudo isso. Ele sussurrou, a voz embargada. "Mas vocês têm o poder de mudar isso." Nesse momento, as sirenes se tornaram um símbolo de esperança. Não era só um retorno, mas um chamado à ação. Teresa olhou para os filhos e para Silvia, sentindo a conexão entre eles, algo que nunca teria imaginado. "Estamos juntos nisso", afirmou sua voz mais forte agora. "Vamos descobrir o que realmente nos une." Uma brisa mais leve começou a soprar e a fumaça dissipou, dando lugar a uma visão clara. Um novo começo. Teresa sentiu que, apesar de tudo, havia ali um futuro que poderia ser moldado por eles. Um futuro cheio de desafios, mas também de amor recuperado. Naquele preciso instante, ela compreendeu que a verdadeira família era formada não apenas por laços de sangue, mas por escolhas feitas e momentos vividos juntos. Enquanto todos se preparavam para a próxima fase, Teresa virou-se para o avô e disse com firmeza: "Você vai nos ajudar a desvendar isso, ou ficará de fora." Ele apenas acenou, resignado. Era hora de enfrentar as sombras do passado de frente. E assim, entre risos nervosos e lágrimas de alívio, começaram a caminhar, um novo destino ao alcance. Monte de perguntas ainda serviam como pano de fundo, mas ao menos estavam juntos. O que aconteceria a seguir permanecia um mistério, mas agora a luz da esperança se erguia mais forte do que nunca. Se você chegou até aqui, não pode perder as próximas histórias que estão por vir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Esmague o botão de like agora. Seu apoio é fundamental. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho incrível. E mais, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história emocionante. Este é um momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade. Não espere nem mais um segundo.